que é o ambiente para a primeira infância? O ambiente é uma composição de espaço, materialidades, pessoas e organização dessas materialidades no espaço. O ambiente é que sustenta o desenvolvimento. Então ele pode acelerar, ele pode agitar, ele pode favorecer a pesquisa, ele pode favorecer a concentração, ou ele pode deixar a criança extremamente ansiosa. Ele pode, inclusive, deixar a criança dependente do adulto. Imagina um ambiente de berçário, onde as professoras educadoras falam o tempo inteiro e conduzem as atividades o tempo inteiro. Então, esses bebês estão todos conectados, olhando e dependentes dos comandos que essas professoras estão dando a todo momento. No nosso livro Escuta em Movimento, a gente trabalha com a concepção de desenvolvimento como sendo condições internas psíquicas que as crianças vão adquirindo, vão desenvolvendo, né, ao longo do tempo e vão então construindo autonomia. Ou seja, é interno. A criança precisa desse tempo para degustar, para pesquisar, para entender, para ir desenvolvendo e para ir criando autonomia. Então, na primeiríssima infância, o desenvolvimento ele não é externo, dado pelo professor, pelo adulto, que vai ensinando a criança o tempo inteiro. O desenvolvimento acontece, portanto, na ação dessa criança, desse bebê, e na pesquisa, na possibilidade de escolha. Quando ele opta entre um brinquedo ou outro, ele está selecionando, então ele está escolhendo, ele está optando. Então ele faz, ele toma iniciativas, ele cria, ele começa a propor. Entende que essa criança ela tem capacidades de fazer todas essas coisas e o adulto não precisa estar ensinando a todo momento? E o papel do adulto nesse momento é observar, organizar e sustentar esse desenvolvimento com experiências que sejam reais. Estamos vivendo uma cultura onde há um excesso de estímulos e de respostas rápidas e comandos, né? E a gente dá o comando e já quer que a criança saiba e a criança sabe fazer porque a gente precisa mostrar isso também, que a nossa criança, que as nossas crianças, elas sabem, que elas já aprenderam, que elas já adquiriram aquele conhecimento. É uma cultura do fast food, né? Mas a infância precisa de tempo, precisa de possibilidades de encontro com o mundo, precisa sentir o mundo, precisa degustar esse mundo, precisa entender esse mundo. Isso exige, portanto, que o adulto seja capaz de escutar e de criar propostas coerentes com aquilo que a criança comunica. Na cultura do fast food, o acesso aos objetos é ilimitado, é facilitado. Mas o que transforma a infância não é o objeto em si, mas é a relação, é a qualidade dessa relação que essa criança estabelece com o objeto. Então, educar vai muito nesse caminho. É ajudar a criança a entender as relações com os objetos, consigo, com os outros, é ajudar a criança a entender, a criar sentido no mundo, a perceber este valor no mundo. Temos aprofundado bastante essas relações entre escuta, ambiente e o desenvolvimento da criança no nosso curso de escuta e também nos materiais que produzimos aqui na Aroeira, porque a criança merece muito mais do que a aceleração. Ela merece dignidade, presença e tempo para viver. Quando a gente pensa em educação, a gente sempre pensa em atividades, intervenções, propostas bem dirigidas. Mas existe uma pergunta anterior a tudo isso. O ambiente onde a infância vive também educa? É claro que sim. A criança também aprende pelo ritmo do espaço, pela possibilidade ou não de agir, pela estética, pela relação com a natureza, pela presença do adulto.